Atrás dos vidros apareceu a neblina branca, que indicava que estávamos saindo da dimensão espaço-tempo que é habitual para nós. E isso significava uma coisa, que íamos muito longe. Nave espacial rumo a Kia. Não há naves inimigas à vista. Também tenho visto esses filmes. Brincou Amy, falando como através de um microfone. Vamos para a casa de Vinca, verdade? Deixaremos o difícil para depois. Primeiro, vamos visitar Krato e logo veremos este feio e difícil assunto. Viva! Exclamei porque o velho Krato era muito divertido e eu havia chegado a sentir um grande afeto por ele. Vinca também estava muito feliz. Que bom! Voltar a ver Krato e seu animal chamado Trask. Referia-se a uma espécie de cão muito grande que tinha o velho e que mais parecia um avestruz de pescoço muito longo e cara de gato, mas com lã no lugar dos pelos. Então lembrei que Vinca, igual a todos em Kia, comia carne de uns simpáticos animaizinhos aquáticos, terrestres e voadores, chamado garábulo, e lhe fiz uma brincadeira. Porém, não irá me fazer comer carne de garábulo, como fazem umas e outras como Vinca. Ela riu e logo me olhou da mesma maneira enquanto dizia: Outras que não são tão sádicas como para comer. Como se chama mesmo esses belos animaizinhos que vocês comem? É cordeiro, mas não voltei a fazê-lo todo esse tempo. Já não come mais carne, Pedrinho? Fabuloso! Isto, tanto como não comer nada de pedaços de animais mortos? Vinca quis defender-se. Minha tia Clorca não sabe preparar comida vegetariana. E menos agora que se casou com um Terry que come só carne e que... Quê? Eu fiquei petrificado ao escutar aquilo. Seu tio é um Terry? Claro, Pedro. E isso quer dizer que vamos ter que convencer a um Terry? Exclamei, cheio de terror e surpresa. Temor porque para mim os gloriosos Terrys eram mais bestas do que humanos. Como íamos convencê-lo? Era surpresa porque pensava que as duas espécies humanas de Kia, os Swamas, como Vinca, e por outro lado os gigantescos e peludos Terrys, eram espécies inimigas e incompatíveis. E agora me falavam de um matrimônio entre elas, e nada menos que familiares de Vinca. Em Kia existem muitos matrimônios entre Swamas e Terrys. Eu pensava que eram inimigos mortais. E somos, mas a nível de espécies humanas. É como se fossem países rivais. Às vezes o amor pode mais que os rancores e se formam casais destes países. Correto, Amy. A nível pessoal, nos toleramos às vezes, chegando a surgir amizade, carinho e amor em alguns casos. Por isso, há uns quantos matrimônios entre Terra e Swamas. Compreendi que era similar ao que sucedia em meu mundo, em alguns países onde existem conflitos raciais, mas aqui somos todos da mesma espécie, lá não. E os filhos como são? Se é que podem ter filhos, claro. Sim, podem, e às vezes nascem Swamas e às vezes nascem Terrys. Minha surpresa aumentava cada vez mais. Então, as senhoras Terrys que têm filhos Swamas? Vinca me explicou as estranhas coisas de seu mundo como se fossem muito normais. Naturalmente, Pedrinho. Eu mesmo sou o produto de um desses matrimônios, porque minha mãe era Swama, enquanto que meu pai era Terry, mas eles faleceram em uma grande guerra quando eu era bebê. Então, tia Clorca adotou-me. Ela é Swama e acaba de casar-se com um Terry. Está loucamente apaixonada e já nem se lembra de mim e nem sequer me... Minha confusão crescia e crescia. Amy tinha cara de estar se divertindo muito nas minhas costas, porém permanecia quietinho nos observando. Espere um pouco, Vinca. O que foi, Pedrinho? Escutei mal ou você disse que seu pai era um Terry? Claro, disse isso sim. Respondeu tão tranquila, olhando-me com aqueles belos olhos cor violeta, cheios de inocência. E reconhece abertamente? Isso quer dizer então que você é meio Terry? Não, Pedrinho. Sou filha de pai Terry, mas não sou um Terry. Sou Swama, graças a Deus. Ah, não. Isso não é possível. Lá na Terra não se pode cruzar os gorilas com os humanos. Porque são espécies diferentes, Pedro. E Swamas com Terrys não são duas espécies distintas? Não. Em Kia existe só uma espécie humana, a formada por Swamas e Terrys. Na viagem anterior não mencionaste isto. Está certo. Naquele momento eu não podia tocar nesse assunto, porque ainda não começavam as transformações. E com o grande carinho que vocês têm, a senhorita Swama aqui presente, me haveria explodido se dissesse que Swamas e Terrys são a mesma espécie. Creio que de verdade haveria feito, Amy.
Que transformações são estas? Que alguns terres estão transformando-se em Iswamas. É sério? Ame digitou algo no teclado e em uma tela podemos observar a metamorfose de uma lagarta em uma borboleta. É algo semelhante a isto. Os terres que estão transformando-se, lhes amolecem um pouco os ossos e diminuem de tamanho. Os enormes dentes caem e lhes saem outros menores muito rapidamente. Perdem os pelos verdes do corpo e os da cabeça se tornam rosados. As orelhas ficam pontiagudas e os olhos cor violeta. E eles produzem muitas outras mudanças, olha só. Externas e internas. É toda uma extraordinária metamorfose em só 2 ou 3 dias. Também deixam de ser terres no pensar e no sentir, o que é o importante do assunto. E se convertem em Iswamas, os seres humanos. E o mesmo está sucedendo na Terra, mas lá não se nota tanto por fora. Ame continuou explicando. Por isso, os Terre têm se acalmado bastante nestes últimos tempos. A partir do dia em que um Terre muito importante e poderoso se transformou em Suama, devido a isso, as evidências científicas houve uma mudança nas leis e agora começam a aceitar alguns Suamas em cargos importantes. Nos colégios e em outros lugares já não tem tanta divisão quanto antes, e por outro lado, também terminou a eterna guerra entre Terres Wacos contra Terres Zombos. Agora existe mais paz. Vinca interveio. Sim, mas também ficou pior a coisa, porque encheu de furiosos terroristas de muitos bandos, e andam matando e pondo bombas por todas as partes. E como temos um maior nível tecnológico, as bombas são cada vez mais fáceis de construir. Não sei aonde vamos parar. Eu estava muito surpreendido pelo que escutava. Na Terra está terminando um antagonismo muito longo e doloroso entre 2 potências rivais, mas também há muito terrorismo. Mais paz por um lado, mais violência por outro. A que se deve tudo isso? Já lhe expliquei que a Terra e Kia atravessam por processos evolutivos semelhantes. Aproximam-se a um estado bioenergético superior e começam a irradiar energias mais finas que influem sobre as espécies que as habitam. Estas novas energias aceleram a evolução e creio haver-lhes dito que evolução significa... Recordam o que significa evolução? Evolução significa aproximar-se do amor. Respondemos alegres, recordando suas lições do primeiro encontro. Esse esclarecedor conceito também foi uma luz para minha compreensão de vida. E tampouco me ensinaram isso na escola, claro. Correto! É por isso que estas novas energias favorecem a claridade da consciência e as expressões humanas mais elevadas, como a paz e a união. Mas isso não se nota muito ainda. Disse isso ao relembrar o terrorismo e outras coisas. Já se está notando, justamente porque os processos evolutivos se têm acelerado. Antes, as pessoas eram mais insensíveis, agora um pouco mais sensitivas e mais conscientes. Isso faz com que todo aquele que seja desonesto, todo aquele que vai contra o amor se debilite, seja mais mal visto, menos tolerado, cada vez mais mastigado inclusive, já seja pelas leis humanas ou universais. É toda uma evolução, um aumento de consciência, de claridade e de amor. É uma mudança gradual, mas rápida e sustentada, para que uma forma superior de civilização apareça. As palavras de Ame me deram a impressão de que insinuavam que já não havia mais nada para fazer, que aproximava-se um Ophir, um paraíso na Terra, que nossos mundos estavam salvos, mas ele percebeu meus pensamentos. Não tão rápido, jovenzinho, porque assim como a consciência e o amor vão aumentando, assim como um novo mundo vai nascendo, sobretudo nos corações e nas mentes, assim também há um mundo que está morrendo, também nas mentes e corações, e que não quer ir-se, e sabe o perigo da morte, mas ainda tem muitíssimo poder. Olhou-nos de uma forma que não anunciava nada bom. Querem conhecer o tirano do mundo? Ao tirano de qual mundo? Da Terra ao Kia. No fundo é o mesmo. As civilizações, se é que assim pode chamar, de ambos os planetas estão regidas por um ser que é igual em ambos os casos. O tirano do mundo. O tirano do mundo? Não sabia que a Terra tinha um. Em Kia não há um tirano do mundo, senão um presidente em cada país. Te equivocas, Vinca. Existe sim. Olhe para aquela tela. Mostrou uma grande lâmina de cristal transparente localizada em um lado. Uma que eu havia pensado ser
um simples adorno. Irão ver uma representação arquetípica de certo ser. Representação o quê? Arquetípica. Não sabem o que é um arquétipo? Um tipo de arqueiro? Bom, não importa, depois o compreenderão. Só recordem que o senhor que irão ver não tem esta aparência, mas assim o visualiza ou imagina a maioria das pessoas. Ainda que, em realidade, se trate de forças, de energias não muito elevadas. Vejam. Começou a surgir uma figura humana muito magra e alta. Usava uma capa vermelha longa até o chão. Estava de costas. Por isso, não conseguia ver seu rosto. Parecia caminhar retirando-se, mas a câmera, ou o que fosse, o seguia de perto. De repente, voltou-se bruscamente para nós e nos olhou muito fixo, com cara de poucos amigos, como se nos houvesse surpreendido espiando-lhe. Quase desmaiei. Ele se vestia todo de preto por baixo da capa vermelha e era horrível. Aquele olhar pavorosamente penetrante parecia encerrar a maldade e crueldade mais perversa que é possível imaginar. A parte branca de seus olhos era vermelha e suas mãos tinham horríveis garras. Vinca deu um pequeno grito e saiu correndo aterrorizada para o recinto posterior. Desliga isso, Ami. Esse é o Drácula. Não, este é o tirano do mundo. Respondeu rindo e desligou aquela tela infernal. Ufa, menos mal. Vem, Vinca, já se foi. Tem certeza, Pedrinho? Certeza, Vinca. Aliás, não tem por que temer. O arquétipo não estava realmente aqui. Era simplesmente uma projeção de uma representação inconsciente coletiva. Porém, olhou-me direto nos olhos. É que ele estava olhando para a câmera. Como é isso de tirano do mundo? Eu nem sabia que existia. Onde vive? Existe no fundo da consciência de todas as pessoas. Esse monstro vive dentro de mim. Dentro da gente existe de tudo, Vinca. De tudo. Desde Deus amor até a maldade mais perversa. Porque é coisa de cada qual, de acordo com o seu nível, expressar-se em sua vida o horrível ou o sublime que tem dentro de si. Compreendi que ele tinha razão, porque a mim mesmo às vezes dá vontade de apagar do mapa alguns já mencionados. Porém, só vontade, embora outros não o fazem. Esses estão menos perto de Deus amor e mais perto do tirano. Vinca quis saber a que se dedica este ser. Este personagem trata de dirigir desde as sombras, desde os rincões mais escuros da consciência de quem o servem, os poderes de vossos mundos. Ele utiliza as pessoas inconscientes a seu favor, pondo-as em locais de autoridade para que sirvam a seus fins. Quer dizer, então, que todos os dirigentes de nossos mundos são governados por ele? Não, claro que não, Vinca. Muita gente está movida pelo bem e se sente responsável pelos demais, por seus mundos, por seu país e seu povo, e trata de conseguir alguma situação de poder para ajudar a melhorar as coisas, para ensinar o que é a verdade, ou, inclusive, impedir a desonestidade. E então, o tirano lança seu poder em cima deles para tratar de destruí-los. É um pestinha de menino esse, hein? Por isso não é fácil o trabalho de gente honesta. Além disso, quem se atreve a fazer algo de bom? Algo que de alguma maneira afete os interesses do tirano e que produza mudanças de verdade. Esses são minoria. Porém, se não fosse por eles, faz tempo que a vida humana não existiria, porque não haveria nenhuma barreira contra o mal. Eu imagino. E por que alguns se deixam dominar por ele? Eles não sabem que seus pensamentos e ambições estão sugeridos por ele. É como se estivessem possuídos por aquilo que impulsiona e provocam as guerras, os crimes políticos, o terrorismo, o fanatismo, a intolerância, o delito, a corrupção dos governos, os prejuízos e até a manipulação econômica de umas nações ou grupos endinheirados sobre o resto. E por que faz isso, Ami? O objetivo deste personagem é um só: impedir a felicidade do mundo. Por isso tem tantos desastres. Para mim, as coisas não estão tão claras. Não entendo, Ami. Para que quer que não haja felicidade? Pelo mesmo motivo que os micróbios não querem que chegue o desinfetante. Mas não entendo. Ué, a felicidade nasce do amor. E o amor é a luz dos mundos. E assim como existem micróbios e animaizinhos que morrem com a luz, este mesmo ser só pode viver em meio das sombras. Compreendem? Mais ou menos.
Trata-se de energia, meninos. Quando a gente é feliz, irradia energias altas. Quando é infeliz, gera energias ou vibrações baixas. As criaturas das sombras não podem suportar vibrações altas, assim como um vampiro não suporta a luz do sol. O tirano não pode permitir que o mundo se encha de energias elevadas, porque isso o mataria. Compreendem agora? Sim, então o tirano só pode viver quando há infelicidade no mundo. Por isso se encarrega de lançar más vibrações em seus domínios. Ah, sim é, Pedrinho, mas não são seus domínios na realidade. O tirano é um invasor, como os ratos em uma casa, como uma infecção. Esse usurpador está no comando enquanto não chega o verdadeiro governante, o rei do mundo. E o tirano sabe, por isso faz o impossível para evitar que ele chegue. E como ultimamente há um forte aumento da luz, também há uma forte reação de autoproteção da parte das sombras. Por isso, estamos vendo coisas tão belas e muito terríveis ao mesmo tempo. É uma guerra nos planos sutis, dentro das almas. Ali começa e logo se manifesta no mundo. Compreendem? Sim, e quem seria então o rei do mundo?